Olá pessoal, estamos de volta nessa conexão aqui tão especial e que entrevista figuras ilustres de Sinop, do Nortão de Mato Grosso, profissionais liberais, lideranças, políticos, empresários, agentes culturais, esportistas, figuras das mais diversas áreas, porque a importância do podcast do Pode Tudo é também registrar o legado dessas pessoas que tanto contribuem com o Sinop, com a região norte. E hoje eu estou recebendo uma amiga de adolescência, de infância, se pode dizer assim, apesar que ela é bem mais jovem que eu. Ai, obrigada. Mas que se transformou junto com o marido dela, o nosso Alencar, numa profissional na área de contabilidade, referência na nossa cidade. E que tem um DNA ali já envolvido com isso. Ela vai contar um pouco mais disso pra gente. Recebo aqui a Tassiana Piacentini. Bem-vindo, Tassiana. Você que está meio nervosa, assim, de vir, que muitas câmeras, muito microfone, você ensaiou porque você é contadora, né? E como que é isso, Tassi? Por favor, bem-vinda, dá as boas-vindas pro pessoal que vai estar nos assistindo aí pelo YouTube, pelo canal da TV. Obrigada, esse convite foi realmente inesperado, né? A minha profissão é muito, vamos dizer, solitária, assim. A gente estuda bastante, fica muito sozinho e com essa pandemia e com a tecnologia chegando, isso se tornou cada vez mais solitário. Os clientes resolvem tudo online, então as reuniões são bem específicas. E tá aqui diante das câmeras realmente é um desafio, é uma coisa nova. Mas, por ser você, como você disse, a gente se conhece há bastante tempo. Meu lado italiano já aflorando, né? Já tô batendo fala tudo. Com as mãos. Né? Sem problema. Então, eu fiquei mais à vontade para vir. E eu acho que é bom. A gente tem a questão da associação, que nós vamos falar depois. Eu acho que é importante divulgar para que a gente, como qualquer profissão, esteja sempre em crescimento, em evidência. E as pessoas tenham uma certa relutância dessa profissão. E ela é extremamente importante em qualquer negócio. E você trouxe bem, com relação a se organizar e ter a visibilidade do trabalho importante que faz a associação e tantas outras associações dos segmentos, né? Faz com que a sociedade tenha não só uma vigilância, mas também um serviço prestado para o coletivo. Então é importante também dar visibilidade para esse assunto, né, para essas organizações, e você vem com uma porta-voz aí também desse movimento. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu fiquei curioso e aí eu fiquei fazendo conta aqui, lembrando, né? O teu irmão é contador, tinha escritório. O teu pai também? Sim. Então, começa a sua história, como que é essa engenharia do DNA de contabilidade? Vem do seu pai? Tem mais gente que também já mexia com isso? Vem da onde? Vem do Paraná? Vem pra cá? Como que é isso, Tassi? Realmente uma família de contadores. No Rio Grande do Sul, o meu pai tinha um escritório com o meu tio e ele tinha um amigo no Mato Grosso que falava para ele muito sobre o Mato Grosso. E ele tinha muita vontade de expandir. Meu pai sempre quis ir pra frente, sempre quis essa história de conhecer o Mato Grosso, lá tem terras, toda essa história que foi vendida para os pioneiros, né? Café de 3 metros de altura. Isso aí. E esse amigo dele, ele tinha madeireiras aqui. Então ele veio a princípio e ele veio para ser contador dessas empresas dele. E aí o Clodoaldo, que é o meu irmão mais velho, trabalhava com ele ali. E ficaram um tempo nisso e o Clodoaldo falou, não, vamos montar o nosso escritório aqui. E aí eles montaram o escritório. Esse ano, inclusive, o nosso escritório faz 30 anos de Sinop. Olha, que legal. E a gente ainda tem clientes daquela época. Né? Guardando livros desde aquela época. Né? Arquivos mortos. Tipo isso. E aí eles fizeram esse escritório, os dois. Eu lembro do meu pai. Meu pai sempre à mão, tudo à mão. Ele nunca nem chegou no computador. Por um tempo ele ficou apenas, ele fazia os fechamentos e chegou um momento que o escritório só para fazer parte, para estar lá mesmo, porque ele foi aos poucos deixando e o Clodoaldo foi tomando essa forma. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi para trabalhar lá, porque eu queria ter o meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar meio período. Como você sabe, eu jogava. Sim. E eu fui com um acordo que eu pudesse continuar treinando. Claro. Vôlei, né? Vôlei. E aí eu trabalhei por um tempo e
E eu fui embora para o Sul estudar. E quando eu retornei, é que a gente deu sequência. Aí vai reposicionando uma nova... Já é uma terceira geração ali quase, né? Tipo isso, mais ou menos. Eu fui para o Sul, eu não ia para contabilidade, não era esse o objetivo. Eu fui para o Sul para... Meu sonho era medicina, queria fazer medicina. Mas eu era uma estudante da escola Nilza, né? Fiz o 2º grau no Senec. E aí eu sou a única filha mulher e a caçula. Eu tenho 3 homens depois de mim. De uma família de gaúchos lá do Rio Grande do Sul. Extremamente protegida. Bem raiz. Bem raiz. Então, vai embora estudar? Vai. Mas vai morar lá na casa do tio, não sei o quê. Só serve aquela faculdade. E por mais que eu estudasse, passasse os meus domingos, eu lembro que eu gravava fitas e eu dormia ouvindo geografia, fazia redação no domingo. Pra passar no vestibular daí, né? Nossa, uma tortura. Vestibular de uma federal, né? Tinha que ser. Só tinha que ser a federal e só tinha que ser ali na Serra, né? No centro. E a concorrência era desleal, né? Hoje eu tenho essa noção, né? Que os filhos dos médicos, os filhos dos advogados que estudavam em colégios muito bons a vida inteira estavam lá. Enfim, chegou um momento que eu cansei e... Numa segunda opção, entrei em fisioterapia na Ubra, fiz um tempo, mas eu decidi voltar. E aí, quando eu voltei, eu decidi voltar. Minha família não queria que eu voltasse. Você, como mulher ali, empoderada... Falou, mais ou menos, né? Porque até ali eu tava sob a asa da família. Voltei. Ninguém queria que eu voltasse. Meu irmão olhou pra mim e falou, tá, e agora? E agora eu vou achar um emprego. Por dentro, eu falo, tô ralada, que achar emprego, nunca fiz nada, nunca trabalhei longe deles. Tô lascada, né? Ele, é? Então tá bom, Clodoaldo, mais velho. Então tá bom, ele riu, né? Falou, se vira. Em 2 dias eu consegui, lá no CDL, entrei no financeiro. Nem acreditava quando me ligaram. Fui. Eu trabalhei 2 anos lá, até que ele veio até lá e fez o convite. Falou, olha... eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Eu tô falando de bastante trabalho, mas a gente gostaria de você lá com a gente, porque no futuro eu tenho planos, tal. E aí que eu entrei no escritório. Que legal, que legal. E você vem nessa pegada aí, já numa fase recente, porque todas as profissões, a gente tem visto isso acontecer de forma geral, seja um cirurgião dentista... Seja até um professor, todo mundo está tendo que ressignificar, reinventar, ser vendedor, né? Sim. Antigamente era uma coisa muito restrita, né? De ser, vendedor, não, ele é vendedor. A gente ou era só isso ou era só aquilo. Não, hoje nós temos que ser vendedor, a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que ser psicólogo. Você vem nessa fase aí que o escritório de contabilidade também, vocês subiram alguns degraus ali, tem especializações, né? Entrou para essa linha de fazer consultoria empresarial, é um reposicionamento também do negócio, né, Tassi? Sim, porque... Como que você identifica isso, por que isso? As pessoas mudaram, né? Eu entrei ali, quando eu entrei no escritório eu não sabia nada, e eu tinha lá 20 anos. E ele me ensinou tudo. Na minha época ainda, hoje... A gente tem muito acesso à informação. Naquela época, para você ter esse desenvolvimento, você dependia de ter um bom profissional te ensinando. Isso era muito difícil, né? Os cursos eram limitados, tudo isso era muito limitado. E ele me ensinou tudo. E nós ficamos ali, eu fui crescendo, fui aprendendo a rotina do escritório toda. E chegou um momento que ele falou, bom, eu quero fazer direito. Eu sempre quis fazer direito. Então é o seguinte, toma que o filho é teu. E ele simplesmente se retirou e foi para a advocacia. Sim. É claro que ele é meu irmão, como um segundo pai para mim, né? Referência, né? Referência e total apoiador. Sempre tive apoio dele para tudo. Não ia deixar de ter ali no escritório. Mas ele foi para a advocacia. E aí... Nessa época, o Alencar veio, meu marido, que também se formava em contabilidade, e nós assumimos. E a gente era jovem, tinha sido preparado, mas a maturidade não é uma coisa que você prepara, né? Ela precisa acontecer. Não tem receita, né? Então, te digo que eu tentei ser vários tipos de chefe, errando, acertando. E conforme eu fui
eu fui tendo as encarregadas e algumas meninas se formaram lá comigo. Da mesma forma que eu fui formada, eu identifiquei alguns perfis e fiz isso também. E fui identificando a capacidade delas e surgiu todo mundo falando em consultoria, e a gente faz muita consultoria no escritório. E com as demandas, com os novos empresários, cada vez mais vinham pessoas abrir, porque a geração anterior, eu acho que ela era jogada no fogo mais cedo, vamos dizer assim. Então, ela precisava aprender mais coisas ao mesmo tempo. E foi vindo uma geração de empresários que precisava aprender a cuidar da documentação, precisava do básico, precisava... Então, a gente teve essa ideia de colocar essas pessoas mais preparadas. Eu treinei e fizemos um roteiro para ensinar isso. Ah, você vai abrir uma empresa? Já fez isso? Sabe alguma coisa de administração? Sabe? Então, a gente passou a ensinar isso às pessoas. Então, a gente tem essa consultoria administrativa. E a gente tem consultoria também em áreas específicas. Ah, não, eu gostaria de aprender a calcular a folha de pagamento. Eu gostaria de aprender mais sobre FDRENF. Eu gostaria alguma coisa mais específica. A gente também tem, porque a consultoria é personalizada. Nós não vamos ensinar contabilidade na consultoria. Isso é um absurdo, a gente nem teria essa prepotência. Mas existem muitas rotinas do mês que ajudam a tua empresa a não ter problemas e, consequentemente, a não ter custos. É um trabalho preventivo. Isso. Eu fiz uma MBA no ano passado e eu só fui a ela, assim, porque os professores eram espetaculares, professores da área. A do SPED, por exemplo, é a do governo do Brasil, que fez o SPED lá para o governo, a prestadora de serviço de lá. Então, a experiência deles eram casos que aconteciam com a gente, né? E quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda do assunto, você percebe o quão simples ele é. Os advogados vêm com, né? Ah, vamos revisar o crédito. Se você simplesmente seguir a orientação do teu contador e fizer a configuração que ele te orienta, cadastro de produto da forma certa, você não precisa revisar crédito nenhum. Muitas vezes você já vai estar ali bem orientado por uma questão técnica, sem ter que fazer uma despesa a mais com isso aí. O compliance é uma coisa que você tem que aplicar diariamente, e isso te economiza no mínimo um carro por ano. E a gente começou a ver clientes também contratarem pessoas. Eu contratei um consultor financeiro. E muitas vezes ele vinha fazer reunião com a gente e fazia perguntas absurdas. Eu falava, não. Tipo, ele queria que você passe as informações para ele gerar um relatório sem que nem ele sabia a resposta ou nem a pergunta direito, então a gente né? falou, não, a gente vai fazer isso. Fake Inclusive, news, nós né? temos os seus números, a gente vai conseguir te orientar bem melhor. Então, foi assim que... E essa nova geração, essa questão de consultoria, eles gostam bastante disso, eles são pessoas mais arrojadas, é diferente das pessoas antigamente que ficavam mais presas e ficava bitolado ali, meio condicionado àquele padrão, suficiente. Né? E era suficiente, exato. A inovação é necessária, sempre. Vocês são um case bem legal desse ressignificado, né? Eu trabalho com a parte de consultoria e existe ainda um pouco de mística sobre isso quando a gente vai no cliente fazer a defesa de um orçamento, alguma coisa, ou um diagnóstico, e eles começam a misturar as pautas e tal, e eu falo, olha, deixa eu explicar, eu não faço financeiro, eu não faço contabilidade. A consultoria nossa é de processos, né? E de parte de recursos humanos, né, de implantação de processo e tal. Não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com contabilidade, isso é outra parada. Né? Não dá para fazer X tudo. Tem que ser especialista. Exatamente. É importante, as pessoas às vezes elas jogam muito nas encarregadas, inclusive, essa responsabilidade de uma defesa de um advogado, por exemplo. Eu falo, não, inclusive tem situações lá, não. Nessa situação, você vai lá para ir consultar um advogado, porque não tem... que nem se você deixar, eles vão te fazendo perguntas, eles vão... Não, você tem que se prender ao seu nicho. Existe um especialista para cada área, por isso o nome. Mais do que nunca nichar. E já teve alguma coisa assim, mudando um pouco a chave, que aconteceu nesses seus alguns anos de contabilidade ali no escritório, de alguma coisa engraçada, assim, uma coisa meio absurda, que te marcou, que você lembre?
que foi inusitado ou que foi meio surreal? Você consegue identificar isso mesmo quando você era menina, fora essa parte que você falou, já de ir trabalhar bem jovem lá? Tem outros elementos, mesmo o Clodoaldo, que o Clodoaldo ele tem um olhar bem peculiar, né, para fazer gestão, né? Ele é incrível, é o meu amigo, meu irmão, né? Então eu sou fã dele, porque ele é muito peculiar, né? A gente fez faculdade junto, ele é esportista, ele é contador, ele é de especialista, ele é matemática, acho que ele tem faculdade também, né? Ele tem letras, direito e contábeis. Então, assim, só que aí você às vezes você brinca com ele, vai fazer uma piada, assim, ele é bem pé da letra, né? Sim, ele é bem sério, né? Aí, se tiver um assunto meio trivial, assim, se atravessar alguma coisa, ele é tipo, ó, não é hora para falar isso, você tem que abrir você tem que abrir um momento para isso depois. A gente era muito legal fazer faculdade com ele, cara. Ele é bem pé da letra. Mas o bom também é que ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro. E uma das coisas que eu mais aprendi com ele na questão ali porque não é só aprender a ser contadora, né? Eu tinha que aprender a ser chefe, né? Ah, que é outra parada, né? Que é outra parada, é bem difícil, né? Mas vocês fazem muito bem isso, começando por ele, pelo seu pai, porque vocês cresceram, hoje é um escritório de referência, aprenderam a fazer, né? Na pancada, na dor, no espinho. Mas eles sempre foram muito humanos. Sim. Eles sempre foram muito humanos nesse sentido e sempre passaram muito isso empatia, pra mim, né? pro Alencar. Sim. Muita empatia, né? Sim, que é legal isso, apesar de ser contador, ter esse lado assim da empatia com os colaboradores, né? Sim. Isso é muito legal. A gente já vem trabalhando nisso, que a gente aplicou os 5S no escritório desde 2017, a questão da qualidade de vida, esse assunto que está muito batido, mas é extremamente importante porque a gente ainda não vê acontecer em todos os lugares, que a partir do momento que você consegue realizar a pessoa, automaticamente ela vai te dar frutos, a empresa vai crescer, ela crescendo junto é melhor para todo mundo. Então isso é bem importante e é bem possível, sem estar... É muito viável de fazer. Isso. E não é um gasto, na verdade é um investimento que você faz quando você está mexendo com a equipe, né? E é necessário, né? E é necessário, faz toda a diferença. Depois quero partilhar com você um módulo que eu desenvolvi para uma empresa agora, falando de autoestima de equipe. Olha, muito legal. Mas não vou contar aqui agora não, só todo mundo vai ficar sabendo. Isso é segredo de negócio lá da empresa. Ah, muito bem. Quem quiser, arraste para cima. Boa! Isso aí. Nós já vamos testar lá. Manda o direct lá que depois a gente faz. Vamos testar Para vocês eu vou contar lá, porque ela cuida dos meus papéis lá, né? Então eu vou contar para Tassi. Tassi, mudando um pouco a chave aí. Deixa eu te contar o caso engraçado que você falou. Verdade. Me lembrei de um agora. Imposto de renda. Uma vez veio lá um casal, e ele era um médico, e ele dificilmente aparecia lá. Eu acho que, se eu não me engano, na primeira vez veio o casal, ele vai fazer imposto de renda e tal, eu que cuido da documentação dele, a esposa, namorada. Tá, autorizo e tal. E isso ocorreu por 3, 4 anos, eu acho. Ela vinha, trazia os documentos, a gente fazia, nunca via o tal do médico, sempre muito ocupado e tal. Uma declaração bem sucinta, assim, não me dava muita informação, enfim. Não, é só isso mesmo e tal. Aí se passaram vários anos e a secretária liga e não vem, não aparece. E dia 30, o último dia do imposto de renda, 4 horas, entra um cara bêbado no escritório falando muito alto, um gaúcho. Eu vim fazer meu imposto de renda e não sei o que e tal. E ele fala alterado, assim. E a secretária me chama e eu já escutei, já percebi que estava alterado. Falei, não, chama o Alencar, né? Vai, resolve, coloca ele para fora, vê o que aconteceu. Não sei quem é ele, nunca vi, a gente conhece os clientes, né? Não, eu faço meu imposto de renda com vocês todo ano, não sei o que. Gente, mas quem é ele? E ele começa a xingar alguém, a mulher, de vários nomes que a gente não vou falar aqui. Ela não trouxe meus papéis, porque ela me trocou por fulano. Aí o escritório inteiro já parou e já estava assistindo. Essa já era tipo a novela mexicana. Aqui ele citou o nome, um político, inclusive, e citou o nome e começou e virou uma confusão.
Eu quero fazer. Não, mas o senhor não vem aqui amanhã. Não, mas vai ter multa. Eu não vou pagar. E não, um ódio do governo, que era uma coisa assim. É matar o governo. Começou a xingar o governo. Enfim, sei que ele ficou lá, colocamos ele pra dentro da sala do Alencar, fechamos a porta, o Alencar é homem, ele se vira. E no fundo a dor dele é a outra, né? Ele tava muito magoado, né? A Ele mágoa é tava outra. muito Eu magoado. conheço bem esse processo. Pois ele... Pois o Eu Alencar... conheço bem esse processo. Eu posso falar disso depois? Não, hoje não. Melhor não. Pois o Alencar fez o imposto de renda dele naquele estado. Caramba, já botou ali, aí vamos fazer então. Não, então me fala. Mas primeiro ele contou toda a história dele, o que tinha acontecido. Psicólogo ali, tudo, terapia. Mas olha... Transmitiu para depois faz uma, como é que chama? Depois retifica, faz né? a retificadora. Mas ele ficou sem multa, Uhum. porque o ódio dele de pagar algo pro governo era tão grande quanto o da mulher que tinha enganado ele. E mudando a chave, você tem 2 meninas, né? Tenho 2 meninas. 2 meninas. Você cozinha? Não. Você é uma contadora que cozinha, não? Você me fez essa pergunta de propósito, né? Não cozinha? Eu não cozinho. Eu nunca cozinhei. Eu não gosto de cozinhar. É. Eu não sou exigente. Aham. O que tiver pra... Tá tudo certo. Olha. Mas o meu marido e a família toda dele ama cozinhar. Que legal, que legal. Então, assim... É claro que ele não cozinha todo dia, né? Mas ele gosta de, no fim de semana, fazer o risoto dele lá, que dura 3 horas. É um ritual. É um ritual, entender. exatamente. Quem gosta de cozinhar fala que isso é um ritual. Isso aí. Não, mas eu não cozinho. Até teve uma tarefa da escola. Quero fazer uma atividade junta lá com as crianças. Minha filha, papai, eu tenho que fazer uma entrevista com você. E aí ele, do quê? Ah, pedindo pra gente fazer entrevista com quem cuida da comida da casa. Falei, não, Isabela, mas essa você tem que fazer comigo. Não, mamãe, você não cozinha. Mas vão ser todas as mães? Vão, mas aqui é o papai. Mas tá tudo bem, né? Deu tudo certo, porque nunca escondi isso de ninguém, nunca cozinhei. E ele sempre gostou. Eu não sabia. Eu perguntei por peculiaridade. Peculiaridade mesmo. E você tem hobby? Alguma coisa que você coleciona? Alguma coisa fora o esporte que você, em tese, pratica? Em tese. Que seria o vôlei ou outros. Você tem? Coleciona de alguma coisa? Computador é difícil, né? Tem Acho que não. Sapato conta? Sapato conta. Não, mas eu acho que... Quantos sapatos você tem? Não pode coleciono contar? sapatos. Mas eu gosto bastante Tem uma de amiga sapato. nossa aqui na cidade que ela tem 300 sapatos. Não. Isso aí já é doideira. Já é doideira. Já é doideira. 300 sapatos é bastante, né? Mas eu não tenho. Depois do vôlei, vieram as meninas e eu realmente dei uma... Eventualmente jogo um beach tênis, como 99% da cidade, né? É bom, é bom. Virando chave, o que é a vida para você, Tassiana? O que é a vida? A vida, eu acho que é uma sequência de superações, né? É você conseguir identificar que você está melhor do que no ano anterior e anterior e anterior. Porque eu brinco com as minhas meninas lá, são muitas mulheres juntas, né? E às vezes a gente precisa amenizar a convivência e tal. Todos nós temos ciências dos nossos defeitos e das nossas qualidades. E a gente deve trabalhar nelas todos os dias, né? E isso é diário, não é uma coisa que, identifiquei que eu faço isso, amanhã não vou fazer mais. Não é assim. E não é assim para ninguém. Então, a paciência e essa... Porque os maiores inimigos da gente somos nós mesmos, né? Então, essa tentativa de ser melhor a cada dia é uma sequência de superação, né? É você falar... E, às vezes, você para e se dá conta, nossa, eu não faço mais aquilo. Nossa, aquilo não tira mais a minha paciência. São pequenas vitórias. Eu acho que isso é a vida. Um exercício muito da resiliência ali, né? Do Sim. Significado, dos recomeços. Dos recomeços. Os 3 R's. Dos recomeços. E a gente falando um pouquinho agora dessa parte organizada, que nós vamos caminhar para a reta final do nosso bate-papo. A associação, né? Contadores e contabilistas, né? Asconte, né? Hoje vocês estão com quantos participantes e como que você vê a importância dessa entidade
né, que atua em toda a economia sinopense, porque cuida de todas as empresas de Sinop, né, legalmente constituídas. Como você vê, porque vocês são voluntários de tempo, de investimento, né, de saúde, de integração. Como você vê a importância disso para uma cidade igual Sinop e principalmente para a profissão de vocês? Olha, a Asconte, ela não abrange todas as contabilidades que ela deveria ainda, e esse é o nosso trabalho agora, com essa visibilidade dela, a gente acabou de fazer um café com ideias, que você foi o nosso ilustre palestrante, foi bem legal, foi melhor do que a gente esperava, criou-se um ambiente, é muito difícil um contador relaxar, né? Criou-se um ambiente muito bom lá, muito agradável, esse era o intuito de trazer isso para os associados. Mas, acima de tudo, o objetivo da Asconte é a questão da qualidade da prestação de serviço. Como eu te disse, bem antigamente, lá na época do início do nosso escritório, você dependia das pessoas te ensinarem. Os cursos eram difíceis, tudo isso era difícil. Hoje não, a gente tem parceria com os cursos que trazem desconto para estar treinando. Tem os treinamentos online que eu posso aproveitar com mais de um participante. Então, tudo isso, todo esse acesso melhora a qualidade da prestação de serviço e, consequentemente, melhora para a economia local. Nós não temos ainda a adesão que nós gostaríamos, então a gente está trabalhando nisso e está cada vez mais trabalhando em cima do associado e tentando trazer ele para a gente. Os recém-formados, escritórios novos ainda têm muito receio, mas a gente vê que são excelentes profissionais que vêm com muita vontade e a gente quer trazer eles para isso também, para estar cada vez mais melhorando essa qualidade da prestação de serviço. Que os funcionários dos escritórios, a maioria tem formação. Então, são muitas pessoas qualificadas. Que cada vez mais isso seja a regra e não exceção. Ficando sempre um chamamento para o pessoal que é da área, de que quando existem as pautas que atingem diretamente a profissão, você tem uma entidade forte, com representatividade, vai sentar na mesa com o poder público, com o executivo, com o legislativo, para poder alinhar essas demandas que são importantes para a categoria. Se você tem uma entidade forte, você vai ser chamado para a mesa. Se você tem uma entidade frágil, você vai ficar à margem da mesa. Então, mais do que nunca, uma sociedade que busca transformações sociais relevantes precisa entender a importância de estar devidamente organizado. Então, pessoal, filie-se, né? Sim. Filie-se, associe-se no caso, né? Associe-se. Participando, contribuindo, ajudando, porque a diretoria já carrega, via de regra, o piano de forma voluntária, articulando, movimentando. E um valor simbólico, muitas vezes, você participando ali, porque é o impacto que vai ter, né? O valor é simbólico, pagar mensalidade lá, né? Foi bom que você citou, nós tivemos uma reunião com a Cefaz hoje, inclusive, porque vai ter uma nova legislação, eles estão para sair uma nova legislação e fomos chamados com antecedência para estar discutindo sobre isso, para estar falando sobre isso, para ver a habilidade, para os contadores estarem colocando, porque isso é uma exigência que a gente tem feito há bastante tempo. A associação ela já existe há anos. A primeira foi a Rose lá atrás. Eu estou no segundo ano de diretoria, estamos iniciando esse ano. A gente pretende trazer bastante coisa diferente e elevar isso. Mas essa luta já começou lá atrás. Sim. E essa exigência. Porque surpresas vêm, nós que estamos ali no operacional, às vezes as legislações são inviáveis, os prazos são absurdos, não é possível de realizar. Então, eles passaram a nos chamar para estar discutindo sobre isso, para estar falando sobre isso, para estar exatamente o que você acabou de dizer. Isso. Se vocês não estão devidamente organizados, o que acontece? É patrolado. Vocês vão ficar sabendo pelo e-mail. E se vocês têm visibilidade, têm autoridade para sentar numa mesa, vai ter uma questão de ajuste de prazo, vai poder fazer uma minuta diferente para poder fazer algum apontamento, vai ter uma simulação eventual de ver como é que funciona aquela demanda. Porque muitas vezes a gente é advogado do contribuinte, né? Porque a gente fica ali no meio, às vezes o cliente não, mas não é para mim que você vai pagar, não sou eu que estou exigindo isso. Então, nessas reuniões a gente consegue, inclusive, ponderar isso, né? E às vezes o poder público cria um negócio lá no gabinete,
sem saber como é o mundo real aqui. Isso mesmo. Né? Isso e aí, mesmo. se vocês estando organizados, vocês podem demandar, não é nem maldade lá do poder público muitas vezes, é porque é feito lá para quem não vivencia na pele a pancadaria. Isso mesmo. E quando a associação é demandada, fala, não, não é bem assim, precisa ajustar aqui. Agora, se não está organizado... Isso aí não vai funcionar, você vai confrontar aqui. Exato. Facilita o nosso trabalho, a gente consegue prestar um melhor serviço e a gente consegue ajudar o empresário também. Legal. Tassiana, tem alguma frase, alguma música, algum filme que você entende ser relevante na sua vida, que as pessoas possam ficar curiosas de assistir, que faça sentido, que some, que seja marcante e que você possa partilhar com a gente aqui, que você lembre? Olha, tem uma frase que eu uso muito, na verdade eu já usava isso e você, nas suas palestras, você verbalizou antes o feito do que o perfeito. Eu sempre segui muito isso. Às vezes as pessoas, mas você tem lista, como que você consegue? Porque eu faço assim. Eu não fico perdendo muito tempo com detalhes, eu sou muito prática, até por isso que eu consigo me dar bem nessa profissão e consigo levar essa agenda, porque é mais importante você realizar do que você deixar de fazer. As ações são bem mais importantes do que as intenções. Eu gosto muito de Legião Urbana, sou da época da Legião Urbana. E um livro que me deram no início do escritório, e inclusive foi meu irmão, que é contador no Rio Grande do Sul, que tem um escritório em Porto Alegre e outro em Bento, é uma família de contadores. Como é que é o nome dele? Dalvo. O Dalvo. Uhum. Ele é contador e advogado. E ele me deu para ler O Monge Executivo. Ah, sim. E é assim, eu acho que ele é o pontapé inicial de qualquer pessoa que vai empreender e que vai lidar com pessoas. Verdade. Porque não é fácil. As pessoas acham que é fácil, que é tudo. Não, você precisa ter regras, precisa ter limites e precisa ter empatia. Grande dica, grande dica. Tassiana, por favor, faça seus agradecimentos finais aí para quem nos acompanha, que vai estar depois salvo lá no YouTube para mais pessoas assistirem. Agradeça as suas meninas, agradeça as pessoas. Se despeça. Bom, agradecer a você por esse convite, né? Especialmente por a gente estar divulgando o nosso trabalho, estar falando da associação, que é importante para mim também. Agradecer a minha família, que muitas vezes as meninas são muito compreensivas, eu tento manter esse equilíbrio, mas muitas vezes agora, por exemplo, tive que chegar e sair correndo e elas compreendem. Ao meu marido, que segura isso de uma forma esplendorosa, porque as meninas se sentem muito à vontade quando eu preciso sair ou quando ele precisa sair. Então, acho que esse equilíbrio é bem importante, porque se a gente não tem esse equilíbrio na vida pessoal, fica difícil você estar bem para realizar o trabalho. E sempre está fazendo um serviço relevante para a sociedade, né? Sempre está contribuindo para que as coisas aconteçam, porque ser voluntário em qualquer tipo de associação é um desafio, porque você vai sofrer críticas, apontamentos, ideias, sugestões. Hoje as pessoas estão mais empáticas, eu acho que é legal a questão das entidades, eu acho que, seja da diretoria ou não, eu vejo que os participantes estão com mais empatia com quem está mais na linha de tiro lá, né? E na Asconte não é diferente, né? Não é. E a Asconte facilitou bastante a vida dos escritórios nos últimos anos com a questão dos cursos e com essa questão de mais informação, mais engajamento, como você disse. Há alguns anos a gente era literalmente patrolado, né? Então, acho que isso é bem significativo e que a gente possa elevar ao máximo possível, aumentar ainda mais a participação dela. Legal. Estivemos aqui com Tassiana Piacentini, essa contadora humanizada, né? E que faz parte da Asconte, da diretoria, junto com o presidente, Hoje é o Johnny. O Johnny. E a turma sensacional lá, ajudando o sinal para crescer, prosperar, trabalhando em prol das empresas, trabalhando em prol do autoconhecimento com as equipes, com os colaboradores. E é isso, Deus abençoe a todos e que nós possamos nos encontrar em breve em mais um podcast, Tassi. Amém. A você e o pessoal da diretoria sempre estar convidado aqui na nossa casa, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Até o próximo encontro e Deus abençoe a todos. Amém. Até logo.